Pois bem, uma outra dor, vamos chamar de dor de número 3, é o seguinte. Até há pouco tempo eu estava fazendo a seguinte reflexão. O que está acontecendo? Eu não vendo. Mas se você não vende, é porque não tem cliente. Hein? Mas então por que não tem cliente? Pô, aí é uma boa pergunta. Por que você não tem cliente? Por que você não tem? Então, vamos ter que descobrir por que os clientes preferem o outro local ou não preferem você. Então, essa é uma dor, tá? É uma dor que eu considerei muito importante e eu peguei e coloquei como o capítulo 3. Tá? Como é que eu faço para identificar cliente? Como é que eu faço para que eu possa identificar e para que eu possa manter os clientes, pegar cliente novo, manter os clientes e perder menos cliente. Tá? Evidentemente, também não só cliente, mas analisando todo um contexto que seja viável, que seja próspero. Pensando nisso, eu sempre pensava, deve ter um jeito fácil de explicar isso. Deve ter um jeito fácil de explicar. E como é que eu faço para explicar para alguém essa questão de cliente? Porque eu não tenho cliente, eu estou vendendo pouco. Pois bem, então se você está vendendo pouco, é porque está faltando gente para comprar. É óbvio. Mas como é que eu faço para vender? Tá bom. Não é a forma de falar, não vai resolver. Mas eu peguei e inventei uma história. A história do javali. Então, a história do javali está aqui dentro. No capítulo 3, tá? Onde eu pego e conto essa história do javali. Já teve palestras que eu ministrei pela internet. E eu lembro que uma vez eu dei uma palestra para, eu acho que era engenheiros, foi um trabalho do CREA, e eu dei uma palestra para engenheiros. E aí eu sei que no final da palestra, eu sempre faço isso, eu perguntei, e aí, o que vocês levam para casa desse nosso bate-papo? Alguém disse o seguinte, olha, eu estou achando que eu ainda não encontrei meu javali. Sabe o que eu entendi? Com a história, ele entendeu muito bem a importância do cliente. Eu coloquei no capítulo 3. Tá? Então lá conta a história do javali e vai ficar bem claro isso aí para você. Tá? Que é uma dor muito grande. Cara, eu não estou vendendo, como é que eu faço? Pois bem, então tem jeito sim, tem jeito. Tá? Uma outra coisa que eu já escutei demais de empreendedores é o seguinte, olha, eu estou lá dentro da minha empresa, eu não sei nada. Tá? Eu estou perdido dentro da minha empresa. Olha só, fico o dia inteiro lá e eu não consigo imaginar, eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Eu sei que eu trabalho o tempo todo e eu não tenho os números da minha empresa. Só que aí tem um detalhe. Talvez uma das coisas que até foi esse o exemplo que eu utilizei quando eu fiz uma pequena degustação de conteúdo no início dessa minha apresentação, que é o seguinte. Eu não tenho os números da minha empresa. Aí coloca aquele punhado de controle. Muito controle mesmo. Tá? Sabe o que é isso? A pessoa vai se perdendo os controles. E outra coisa também. Eu costumo até dizer o seguinte, olha, se for para você controlar a sua empresa só para descobrir que ela não dá dinheiro, não resolveu nada. Ué. Qual que é a diferença de uma empresa controlada que não dá dinheiro e uma controlada tipo assim, uma que não tem controle nenhum, não sabe o que está acontecendo, agora uma que tem controle, mas que também não está dando dinheiro nenhum. Quer dizer, essa informação você só validou que não dá dinheiro. Agora tem um detalhe, tem alguns controles que permitem nas empresas pequenas, até porque as grandes também é mais ou menos isso. Os grandes, eles têm alguns indicadores que eles utilizam e eles conseguem controlar muito com pouco. Tá? Eu vou até utilizar para você aqui um que eu utilizava quando eu engordava fêmeas, eu engordava gado de corte. Tá? Então eu aprendi com fazendeiros, e eles me ensinaram o seguinte, olha, o negócio é bom, é assim, quando você pega, eu engordava fêmea, quando você vende uma vaca gorda e compra 2 novilhas, tá? O negócio já é bom, certo? Se der mais de 2 novilhas, excelente.
Então era um indicador que eu utilizava. É claro que tem vários outros indicadores que a gente pode utilizar e depois eu fui sofisticando, não que eu fui aumentando a quantidade de indicador, mas eu fui aumentando a eficiência do controle do negócio baseado nos indicadores. Inclusive, para vocês terem noção, eu sempre fazia as contas e eu estava cada vez aumentando mais a quantidade de gado. Tá? Só que eu sempre tive muitas atividades e o gado permitia que eu trabalhasse com outras coisas também. Chegou uma hora, chegou a soja na minha região, certo? E na hora que eu fiz as contas, tá? Eu percebi que aquela terra que estava sendo utilizada para gado, ela seria muito mais viável se ela ficasse com soja, que não era o meu ramo. Então o que eu preferi? Já que era uma terra não muito grande, era uma terra pequena, então ela foi direcionada para a soja. Mas por que eu fiz isso? Controle. Tinha alguns indicadores que eu fiz, que eu tinha, e que me fez eu tomar a decisão de primeiro de ficar um tempo criando gado e ganhando dinheiro com gado. E depois de passar para a soja, por quê? Porque a soja se mostrou um negócio melhor. Você está vendo? Então é importante você ter os seus indicadores. Tá? Só que aí tem um detalhe, quantos indicadores? Então eu te falo o seguinte, olha, é melhor você controlar grande quantidade dos resultados da sua empresa com um pequeno indicador, com um pequeno número de indicadores. Tem alguns indicadores que eles conseguem controlar todo o conjunto. É tipo assim, com pouco você faz muito. Então, ao invés de você ficar, nossa senhora, eu vou pegar hoje, eu vou ficar por conta de fazer isso e aquilo. Não, o indicador é o seguinte, o indicador você bate o olho nele, ele já te contou. Vou te pegar um exemplo para você, olha, para você saber se alguém está vivo, você pega e coloca aqui o estetoscópio, certo? É rapidinho, tá vivo. Já deu o primeiro indicador. Para alguém que é mais especialista, poderia analisar funcionamento de válvula, quantidade de batimento e por aí vai. Tá? Mas o indicador foi um indicador, você entendeu? Isso é um indicador, está indicando que você está vivo. Dentro do seu negócio, dá para você colocar um indicador que pega a maior quantidade dos resultados da sua empresa? Sim. Foi por isso que eu escrevi o capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre indicadores. E no capítulo 4 eu te falo o seguinte, você pode começar com um indicador e à medida que a sua empresa vai mostrando eficiência, vai crescendo, que você vai tendo equipe também para trabalhar, você pode ir colocando mais indicadores, mais sofisticando. Até porque com o tempo também a quantidade de dinheiro vai aumentando e evidentemente que você vai passar, quanto mais você cresce a sua empresa, mais indicadores você vai colocando. Tá? Eu lembro muito desse aspecto, isso eu lembro até das abelhas. Se você passar perto de uma abelha e ela nem se incomodar com a sua presença, você pode ter certeza também que a dali não tem mel. Agora, se você passar perto de uma abelha e na hora que você passar ela te atacar, porque a abelha não é agressiva, ela é defensiva. Ela está dizendo, olha, fica longe do meu mel. Ah, então ali tem mel, entendeu? Na hora que tem mel, aumenta a proteção. Se você tem uma empresa, ela começou a crescer, você aumenta a proteção, você preocupa mais com o sistema tributário, você preocupa mais com os riscos que você corre, trabalhista, com os riscos de furto, de segurança, de tudo. Você vai ficando cada vez mais atento para mais controles. Evidentemente que quando você começa, você não vai ter toda essa sofisticação, até porque nem dinheiro você tem. Você está começando ainda, então você está aprendendo, tá? Então é assim que funciona, não tem nada errado com isso, tá? Então, no capítulo 4, eu dou uma sequência, tá? Mas qual que é a sequência para resolver essa dor? Eu não tenho os números da minha empresa, eu não sei o que acontece lá dentro, então você precisa saber. Lá no capítulo 4 conta o que está acontecendo, tá? Um outro aspecto também que eu vejo é o seguinte, é que normalmente a gente, agora nós estamos em novembro, dezembro, daqui a já é o ano novo, então é hora de planejar. Então é mais ou menos o seguinte, o que eu fiz o que eu fiz até hoje? Como assim? Passado. O que eu vou fazer daqui uns tempos, futuro? Como é que está o contexto agora? Tá? Como é que está a concorrência, como é que está, o que está chegando, o que está saindo, o que eu estou fazendo, meu produto ao longo do tempo daquilo que eu estou trabalhando, tá? Mesmo que você está começando agora, mas você está percebendo algumas mudanças, tem coisas que agora estão ficando na moda, tem outras coisas que estão saindo da moda. Será que é possível entender isso? Essa é uma dor que as pessoas têm. Como é que eu faço para entender um mundo
que é tão incerto, que é tão, tipo assim, é tanta mudança e que às vezes a gente se sente perdido, tá? Eu costumo até usar muito o exemplo de um surfista. Você vê alguém que está bem, tá? Imagina um surfista que está bem, ele está em cima da onda. Nossa senhora, o cara é fera. E o cara que está lá em cima da onda, sabe o que ele está pensando? Ele está pensando o seguinte: olha, eu identifiquei essa onda quando ela não existia. Aí eu peguei ela. Eu estou em cima da onda, mas eu já sei que ele sabe? Aquela onda vai passar. Aquela onda vai passar. E ela vai cair. Ele vai ter que fazer o quê? Pegar outra onda, tá? Imagina você em relação a negócio. Será que negócio é diferente? Você está no ramo de negócio, você está em cima da onda. O que eu já escutei de pessoas falando: não, mas eu estava indo bem, mas depois, pá. Entendeu? Olha a dor. Eu não consigo entender o momento de pegar a onda, o momento de sair da onda. Então o que está acontecendo? Eu estou me perdendo. Essa é uma dor, porque não consegue analisar o cenário, não consegue analisar uma forma de enfrentar esse mundo incerto que a gente vive. Tá? Existe lógica para isso. Na hora que você pega, por exemplo, a história do surfista, já ficou mais claro, concorda? Já ficou mais claro. Ah, tá, então agora eu entendi. É mais ou menos a mesma coisa do surfista, tá? Então aí você pega e fica mais... Mas tem jeito, tá? O que eu fiz no capítulo 5 para responder essa pergunta? Eu fui reunindo toda a minha experiência e livros que eu li, tá? E pegando aquilo que mais pode ajudar na hora de você fazer um planejamento do seu futuro. O que é isso? A forma de pensar, a forma de agir, métodos de você analisar você, certo? Os seus pontos fortes, fracos, as ameaças que existem, as oportunidades. A forma de cruzar isso e pegar e ver qual que é o principal e qual que está na sua mão que você pode fazer alguma coisa. Isso eu fiz no capítulo 5. Eu fiz isso. Qual que é a dor que eu tô querendo te explicar? É a dor de se perder nesse ambiente incerto, ambíguo, tá? Que a gente vive. Tem jeito, é claro que tem jeito, certo? Tem jeito. Então, a semelhança do surfista, não existe uma onda que fica o resto da vida. Ela vai passar. E você vai ter que pegar a próxima onda nos seus negócios. Aí eu preparei o capítulo 5 como uma reflexão de estratégias, de planejamento para o futuro, aonde você pegue, então, inclusive eu fiz até mais. Tinha uma época, eu tive até a oportunidade de visitar a Universidade de Harvard esse ano, e eu fiz até a gravação lá, porque eu peguei uns artigos de Michael Porter e eu percebi que, só que o artigo dele não é um artigo acadêmico, mas ele tem um pé dentro das empresas muito forte. E numa dessas leituras, eu resolvi escrever um artigo, que depois esse artigo, olha só que interessante, passou para dentro do meu livro, aonde eu escrevi, então, 5 etapas para você ter uma empresa bem sucedida, do ponto de vista de criação de planejamento. E eu fiz isso, tá? E eu peguei a inspiração principalmente de Michael Porter, tá? Por quê? Porque vários vídeos eu vi dele ministrando palestra para empresários, e aquilo me fascinou. Eu falei assim: poxa, esse cara, ele é um estrategista que vale a pena a gente pegar na mão dele, né? Seguir o caminho dele. Aí eu fiz isso, eu acompanhei os trabalhos de Michael Porter, inclusive nessa parte eu segui o caminho dele, tá? Isso é o capítulo 5, tá? Eu estou falando justamente disso, de como é que você analisa esse ambiente, tá? Essa dor, nossa, eu estou perdido, o que está acontecendo? Está virando um ano agora, o que eu faço? O que você está pensando no seu futuro? O que é que, tipo assim, a quem você quer servir? O que aconteceu no passado? Tá bem? Você tá acompanhando bem a onda? Como é que tá? Tá entendendo? Eu coloquei isso no capítulo 5. Pois bem, uma outra dor do empreendedor. Essa eu já escutei demais. Olha, trabalhar com gente é difícil, né? Já escutaram isso? Aliás, eu já escutei
mas eu já aprendi também a não bater boca, a não ficar questionando. Eu escuto e fico calado. Da mesma forma que quando eu escuto isso, não é que trabalhar com gente é difícil. Aí eu vejo que tem outras pessoas bem-sucedidas, que tem centenas de funcionários, ou dezenas, centenas, eu já tive uma época mais de 70, e eles estão indo. Ah, mas é difícil, mas aí sabe o que eu fiquei imaginando? Então a dor é o seguinte, qual que é a dor? Ah, é muito difícil trabalhar com gente. Tudo bem, é difícil, mas é possível? Vamos só dar uma analisada, olha, o cliente é um ser humano, o fornecedor é ser humano, os colaboradores são seres humanos, você é ser humano, sua família são seres humanos. Bem, então se você aprender a trabalhar com seres humanos, coisa que poucos vão aprender, até porque não tem se dedicado, o que vai acontecer? Você vai ser um dos poucos que vão conseguir vamos dizer assim, ter resultado positivo com esse relacionamento com as pessoas. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Por quê? Porque ao invés de você ter problemas, você vai ter as soluções lá. E também, eu até entendo, olha, eu nunca tive empresa, nunca fiz nada. É difícil trabalhar com gente? É claro que é, mas você nunca mexeu com isso, aí. É claro que é difícil. Se falasse que é fácil, não. Mas, então o que eu faço, Levi? Tá bom. Escrevi o capítulo 6, aonde eu pego e coloco uma sequência, certo? Aonde eu pego e passo dicas, tá? Para liderar pessoas. Eu passo dicas para liderar pessoas, certo? Lá tem, tá? Eu gosto muito da expressão que é o seguinte, processos a gente gerencia. É o que eu falei para você, por exemplo, em relação ao capítulo de cliente desse livro, capítulo 3, a parte de gestão por indicadores, que é a parte de processo, que é do capítulo 4, a parte do capítulo 5, que é uma parte de você pegar e fazer uma reflexão, se está compensando, se não está compensando, o que você tem que mudar e por aí vai, tá? E agora, no capítulo 6, você vai liderar pessoas. Você vai ter todo um critério aonde tem desde seleção, capacitação, motivação, e também sempre você vai ter que estar mantendo, assim como um tipo de futebol, é o seguinte, a equipe tem que estar produzindo resultado, tá? Então você vai fazendo a gestão, tá? Vai fazer, por exemplo, inclusive lá tem até dicas na hora de fazer o distrato, tá? Que normalmente não tem, e evitar questões trabalhistas. Certo? Isso lá tá explicando, não é que eu estou entrando no mérito de como é que faz a carteira registrada, essas coisas, não é isso não, porque você pode fazer tudo isso e ainda ter problema trabalhista, mas lá eu explico como é que você faz para que você possa fazer um distrato e diminuir, assim como eu fiz nas minhas empresas, eu zerei a questão trabalhista. No início tinha um tanto, e na hora que eu percebi que aquele negócio estava esquisito, eu fui mudando não só a questão da formalização, certo? Que os controles de hora extra, essas coisas, mas também de fazer reuniões de distrato e de fazer umas técnicas ali que faz, vamos dizer assim, não existia necessidade de nem pro lado do colaborador, porque também fica caro para ele e fica caro para você, né? Você é um caro para os dois lados. Então, já que é um caro para os dois lados, por que não, então, baixar as armas? No capítulo 6, até isso eu fiz. Mas lá fala muito mais, é o seguinte, como é que eu tenho parceiros, colaboradores que passam a ser parceiro. Inclusive até para que você... Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte, eu treinei alguém e a pessoa foi embora. Aí eu costumo até brincar o seguinte, então as empresas pequenas parece que elas são até trampolim, é isso? É claro que tá certo, as pessoas, meu sonho é trabalhar numa empresa pequena, vai trabalhar para você que também é empresa pequena. Lá mal cabe você, vai caber outro? Assim não é, vamos ser sinceros. Agora só que tem um detalhe, e se você estiver sempre contratando, ou seja, esse cara serve para me trabalhar na empresa, esse aqui também serve, então na hora que tem um saindo já tem um outro chegando, tá? Então se você tiver uma lógica de preparação para não ficar na mão, tá? E para você entender a lógica, que é assim que funciona mesmo, as pessoas têm que seguir o caminho delas, inclusive você tem que seguir o seu. Vai que a sua empresa demora um pouco para ela poder suportar uns pagamentos que estimula a pessoa a ficar na sua empresa, tá?
Então, normalmente eu conheço, eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu conheço empresários que cresceram muito, que eles seguem a seguinte reflexão: eu não paro de crescer, porque se eu parar de crescer, essas pessoas que são muito qualificadas, que hoje garantem o meu sucesso, se eu parar de crescer, se eu falar que não quero mais crescer a empresa, elas vão embora para outra empresa, para alguém que quer crescer. Então, por conta de não querer perder esses colaboradores que são importantes, eu continuo crescendo também. Olha que interessante, tá? Isso eu faço no capítulo, isso eu falo no capítulo 3, né, 6, que é essa dor de não saber trabalhar com gente. Mas lá tem muita dica para que você possa desenvolver enquanto líder. Tá? A liderança, ela pode ser desenvolvida. Às vezes as pessoas não desenvolvem porque às vezes nunca leu sobre liderança, mas existem alguns elementos de liderança que são mais importantes. Os elementos de liderança mais importantes eu coloquei no capítulo 6. Agora veja bem, você pode ter tudo isso aqui arrumadinho. Então eu li, agora acabou? Então eu li, então agora eu estou preparado para tudo? Na verdade não. Na verdade não, pelo seguinte, é porque as coisas estão sempre mudando. As coisas estão sempre mudando e a gente tem que acostumar com isso. Agora tem um detalhe, então na hora que está tudo pronto, eu tenho que de certa forma acompanhar os meus hábitos e mudar conforme seja a necessidade, acompanhar meus comportamentos e mudar conforme aumentar o equilíbrio deles, tudo, né? Capítulo 1, capítulo 2, que eu estou falando, tá? Então eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ficar o tempo todo analisando também cliente e mudar o produto, o cliente, alguma coisa conforme está falando no capítulo 3, os indicadores do capítulo 4, às vezes eu vou ter que pegar e fazer algumas mudanças na forma de quantificar, na forma de levantar os valores, na forma de controlar a minha empresa, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que ficar de olho para pegar e ver o contexto de mercado e para que eu possa ficar viável, para que a minha empresa possa ser próspera, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que estar acompanhando meus colaboradores, porque alguns vão embora, infelizmente é assim que funciona, eu vou ter que contratar outros, tá? Ou também, às vezes, até eu vou pedir alguns para pegar e desocupar, tipo assim, porque não está rendendo para a empresa, porque às vezes não está na função que gostaria, então isso acontece também, tá? E eu preciso pegar e reforçar e trazer gente motivada, mas o principal motivador tem que ser eu. Eu é que, até uma vez eu estava conversando com alguém sobre isso. Levi, como é que eu faço para motivar a minha empresa? Muito simples. Você está motivado? Você gosta da sua empresa? Tipo assim, você adora quando chega segunda-feira, você está lá na frente trabalhando, tudo, e sempre passa energia positiva para as pessoas? Sim, eu faço isso. Pronto, então você já tem o primeiro passo. Não existe nada para motivar a equipe do que um dono motivado. Depois o resto a gente pega e tem. Mas lá conta também. Só que no capítulo 7 eu coloco o quê? Como é que você faz para acostumar de melhorar os 6 capítulos? Entendeu? Então no 7 eu explico como é que você melhora os 6. No 7º capítulo, qual que é a dor? É fazer tudo e depois você vai achar que está pronto. Não, não está pronto não. É tipo, toda vez que alguém vai tocar violão, ele vai lá, a primeira coisa que a pessoa faz para tocar violão é dar uma afinada. Depois que ela afina, aí ela toca violão. Então você vai ter que afinar, tá? Depois que você pega e controla hábito, comportamento, que é coisa da sua cabeça, e depois você pega e controla mais 4, que é cliente, indicadores de gestão, que você controla o cenário, as estratégias, que você controla as pessoas. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar esses 6 e vai analisar isso com uma certa frequência, pensando na sua prosperidade, da sua equipe, da sua família, da sociedade, e você vai analisar tudo, tá? Então o capítulo 7 ele pega e faz o fechamento em relação a isso aí, tá? Então, de certa forma, tipo assim, em algumas palavras, eu passei para você, tá? Basicamente o que eu passei? O que foi que criou a ideia de pegar e construir esse livro, que foi justamente a ideia de que, e quando eu coloquei superação a cada 5, eu pensei o seguinte, é a lógica dos 20%, tá? Porque o que é um 5? 20%. Então, ou seja, a cada 5 vezes que você faz negócio, você tem a obrigação de produzir pelo menos um faturamento desse só para você. Então, se você pegar, olha, 20, 20, 20, 20, 20, então aqui é teu 5, então 20, 40, 60, 80, 100. Então, a cada 5 faturamentos,
Um faturamento é inteiro seu. E a lógica do livro é o seguinte, é tipo assim, você tem por obrigação de produzir isso. Tá? Não é um punhado livre, não, eu vou pegar e controlar isso. Não estou dizendo para controlar, estou dizendo para controlar, para produzir 20%. Tudo que tem aqui está amarrado a 20%. Tipo assim, você tem por obrigação de ter uma renda de 20% de tudo aquilo que você faz. E eu coloquei aqui. Então você vai se superar. Tá? O que é superar? Não é que até o livro, as pessoas pegam, deve ser porque isso é superação, é tipo assim, é porque você está falando, é um livro de motivacional. Não é isso. Tá? Embora eu acho que na hora que eu falo, acaba a pessoa ficando motivada, mas não é isso que tem. O que eu falo aqui é o seguinte, é porque depois na hora que você, não interessa o quanto você ganha aqui, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, depois você vai querer vender mais, então vendendo mais, 20% de mais é mais dinheiro, então você vai crescendo, tá? Quando eu criei o Negociante 10K, aí eu já peguei e criei uma aplicação desse aqui. Uma pessoa, por exemplo, que se ela vender 50 mil por mês, 20% dá 10 mil reais, tá? Só que eu imaginei isso no formato de renda. Olha, você tem que colocar 10 mil reais no seu bolso. E aí eu criei um critério, tá? E eu direcionei todas as informações, todos os 7 capítulos para produzir essa finalidade, tá? Então, eu encerro aqui, tá? Eu espero fortemente que se você ainda está iniciando algum negócio, ou se você de repente às vezes até já tem um negócio, é bem sucedido, mas não custa nada fazer uma leitura e analisar como é que está. Deixa eu pegar e ver aqui, deixa eu aplicar os critérios aqui só para pegar e ver como é que eu estou. É interessante. E depois, analisando, você passa para alguém que está precisando, que está necessitando de aprender a fazer uma caminhada de negócio, e não uma caminhada de ficar atropelando, não, é uma caminhada mais bem sucedida, uma caminhada de maior velocidade e que a quantidade de obstáculos vai diminuir muito na hora que você tem uma orientação da forma como está aqui e alguém que tem mais de 30 anos de experiência empreendendo, tá? E que hoje é tipo assim, é uma gratidão muito grande por ter tido essa oportunidade de empreender, a tal ponto que, como eu disse em algum determinado momento aí, eu não sou muito chegado a escrever não, mas na hora que eu pego e vejo que está pronto, eu fico muito satisfeito de tipo assim, mesmo às vezes até eu não gostando de escrever muito, mas eu fiquei muito satisfeito, e principalmente na hora que eu li, e tem coisas que eu escrevi que às vezes depois a gente até esquece, depois, nossa senhora, mas eu escrevi isso? Às vezes eu penso na hora que eu pego alguns capítulos que eu fiz, porque alguns eu gostei bastante. Alguns eu gostei bastante e talvez seja por isso que eu fico até admirado. Poxa, deu uma inspiração boa, né? Isso vai ajudar muita gente. É isso aí, tá? É o que eu queria passar sobre o meu livro, Superação a Cada Cinto. E eu espero que isso aqui possa mudar a vida de muita gente, tá? E você pode fazer isso, tá? Às vezes até adquirindo e passando para alguém que está precisando dessas informações. É isso aí, tá? Sucesso para você, sucesso para as pessoas que você pode também fazer o bem, tá? Passando, eu costumo dizer o seguinte, olha, você pode dar peixe, tem gente que precisa de peixe mesmo e não vai nunca produzir o peixe, mas a gente pode construir uma geração de pessoas que podem aprender a pescar. E lá na frente elas vão te agradecer pelo fato de você ter ensinado elas a pescar.